Opa, tudo bom? Raiz do problema aqui. E hoje a gente vai voltar depois de muito tempo resolvendo uma questão do livro do FME, Fundamentos da Matemática Elementar, que é uma das mais famosas e completas coleções de livros de matemática do Brasil, principalmente destinada a ensino médio, pré-vestibular e às vezes até em curso de graduação, talvez. E vai resolver o famoso e lendário problema 188 do FME, do volume de geometria plana. É uma questão que deu muito ao que falar. Eu lembro que eu resolvi ela um tempão atrás. E esses dias eu fiquei pensando, pô, seria uma boa questão pra trazer aqui no canal, né? Então vamos resolver ela e vamos nessa. Toca a vinheta. Bom, então vamos começar aqui no nosso problema, né? Primeiro ele falou que AB é igual a C. Assim, todo problema de geometria eu sempre vou marcando os lados, todas as informações, né? O A que é 100 graus já coloquei inicialmente. Aí ele falou que AB é igual a C. Eu já vou fazer a marcação aqui para eu não me esquecer. Eu vou botar aqui essa medida com 3 bolinhas. AB é igual a C. Ele falou que AD é igual a BC. Então, sei lá, eu vou botar DC, a medida de DC. Ó, DC eu vou botar como uma bolinha. Aí a gente vai ter que AD são 4 bolinhas, né? E essa medida vai ser igual a de BC. Beleza. Todas as marcações feitas aqui. Aí agora eu vou colocar os ângulos do nosso problema, né? Eu já trouxe um outro vídeo de geometria aqui no canal em que eu faço muito esse negócio dos ângulos, né? E aqui a gente tem o nosso triângulo ABC, ele é isósceles, né? O ângulo A é 100 e a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser necessariamente 180 graus. Então, tanto o nosso ângulo C quanto o nosso ângulo B desse triângulo vai ser 40 graus. Eles têm que ser iguais porque é um triângulo isósceles. Beleza. Show de bola. Certo. É aqui que entra a sacada da questão, né? Eu acho que tem duas sacadas. Essa primeira aqui vai ser o traçado inicial e uma segunda que vai ser a interpretação. Eu achei realmente muito bonita. A primeira vez que eu fiz esse problema, eu fiz de uma forma diferente, inclusive. Mas eu pensei agora e achei uma ideia até melhor. Não melhor, mas assim, eu achei mais bonito, né? Mas enfim, o que que eu pensei nessa questão? A parte inicial, assim, tanto quando eu fiz, sei lá, ano passado quanto agora, eu fiz a mesma coisa inicial. Eu trouxe uma reta partindo de A, que dividia os ângulos em 40 e 60 graus. Por que que eu fiz isso? Porque a gente já tem dois ângulos de 40 graus, né? E porque o ângulo de 60 graus, ele é muito especial, porque ele faz a gente poder ter a possibilidade de criar triângulos equiláteros, né? Que são muito especiais aí na geometria, né? Então, eu comecei fazendo isso mesmo. Vamos começar aqui traçando uma reta dessa forma. Já eu tracei o seguinte segmento. Tracei um segmento AO. Aqui não necessariamente, na verdade não dessa forma, né? Mas meio inclinado assim. Com a seguinte disposição. Eu tracei ele de tal forma que o ângulo BAO fosse 60 graus. E o ângulo seguinte, né? O DAO fosse 40 graus, né? Afinal, a soma dos dois tem que dar 60 graus. Beleza. Fiz isso? Certo. Show de bola. Tá, a gente tem aqui esse nosso segmento, né? Eu já tracei ele de tal forma que divida o ângulo em 60 e 40. Só que o que eu não tenho ainda? O módulo desse... Vamos pensar nesse vetor, né? Nesse segmento eu ainda não defini. Eu tracei ele, mas ainda não escolhi a medida dele. Só que a medida que eu vou querer vai ser de tal forma que ele seja igual ao segmento AB. Por que que eu vou fazer isso? Porque quando eu tenho um triângulo que tem um ângulo de 60 graus e dois lados iguais, ele tem que ser necessariamente equilátero. Vamos aqui completar esse nosso triângulo. Completar ele aqui. Lembrando que eu construí o segmento AO de tal forma que eu tivesse esses ângulos aqui. E a medida dele fosse igual a AB, né? No caso aqui seria 3 bolinhas. E 3 bolinhas. Eu fiz essa escolha. Por quê? AB e AO são iguais e são iguais ao segmento BO também, né? Um triângulo equilátero que tem os 3 lados iguais. Que é representado com 3 bolinhas. Fechou. Construí esse nosso triângulo. Beleza. Não sempre faço isso. Às vezes sai alguma coisa, às vezes não. Mas eu nunca deixo minha figura vazia, né? Aqui ficou o nosso OD, ali eles vazios. Aí eu tracei uma reta que ligasse os dois também. Aqui eu peguei um OD. Aqui da seguinte forma. Beleza. É aqui que entra pra mim o raciocínio bonito da questão.
Vamos analisar primeiro o que a gente conseguiu. A gente gerou nosso triângulo equilátero e a gente acabou gerando um outro triângulo, né? Que a gente pode observar que ele não é isósceles, né? Para começo de conversa. Para facilitar, eu vou chamar o quê? Eu vou chamar esse três bolinhas de M, uma bolinha de N. Beleza. Então isso aqui é a nossa M, M, M. Aí aqui seria M mais N, que é a quatro bolinhas, né? O BC. Certo. Eu vou analisar dois triângulos. O triângulo DAO e o triângulo ABC. Aqui do lado, ó, nossa, fazer eles aqui DAO, a gente vai ter ele da seguinte forma. Ele vai ter um ângulo de 40, que é o ângulo A. Ele vai ter um segmento igual a M mais N. E um outro segmento igual a M. Beleza, show de bola. Outro triângulo que eu quero analisar é o triângulo original da nossa questão, que é o triângulo ABC. Vamos traçar aqui nosso triângulo ABC. ABC. A gente tem que o nosso ângulo B é 40. O A é 100, né? A gente tem que o nosso BC é o M mais N, né? E a gente tem que o nosso lado AC é igual a M. E o nosso ângulo AB também é igual a M. É um triângulo isósceles, né? Conclusão. Vamos analisar os dois triângulos. O triângulo ADO, ele tem um ângulo de 40 graus. E entre ele, os vértices que fazem esse ângulo, um mede M e o outro mede M mais N. Se a gente analisar o triângulo ABC, vai acontecer a mesma coisa. Por exemplo, no ângulo B, um lado mede M, o outro M mais N, e juntos formam um ângulo de 40 graus. Então a gente pode dizer que os dois triângulos, eles são não só semelhantes, eles são congruentes. Tudo dele vai ser igual. Então, por exemplo, aqui o nosso ângulo, a nossa medida DO vai ser igual a M também. E esse triângulo vai ser isósceles, né? Aqui seria 100, aqui seria 40. Beleza, vamos voltar lá para nossa questão e botar isso. Primeira coisa que o nosso OD vai ser igual a M. Vamos botar aqui. Vai ser igual a M. Além disso, a gente tem o quê? Que o nosso ângulo AOD é 100 graus, né? É o nosso triângulo isósceles aí. Beleza. Raciocínio interessante. E aqui que entra a parada bonita, assim, o raciocínio bacana da questão. A gente pode observar agora, mediante tudo que a gente fez, que OD, OA e BO são iguais a M, né? Aqui entra uma ideia de lugar geométrico, que é o quê? Dado um triângulo qualquer, todo triângulo tem a sua circunscrita, que é uma circunferência que vai passar pelos três vértices desse triângulo. O centro dessa circunscrita, dessa circunferência, vai ser o ponto que equidista dos três segmentos, ou seja, que equidista dos três vértices, por exemplo. Aqui nesse caso, essa medida seria igual a essa, que seria o nosso caso raio da nossa circunferência, né? Aqui no nosso caso, a gente tem o quê? Um triângulo ABD, e a gente tem um ponto que equidista dos três vértices, que é o ponto O. Ou seja, esse ponto O, ele vai ser o centro de uma circunferência que vai passar por esse triângulo ABD. Bacana, né? E o raio dessa circunferência vai ser o nosso M, que a gente definiu lá no começo. Aí, beleza. Então, a gente teria uma circunferência que passaria aqui pelo D, pelo A e pelo B, que seria circunscrita. Que teria o centro no ponto O. Seria o nosso circuncentro. Bacana, bonito. Beleza, encontrei que o O é o circuncentro do nosso triângulo, por conta dele equidistar, né? Chegamos a essa conclusão. Mas o que eu ganho com isso, né? Qual informação eu posso tirar disso para continuar nossa questão? A primeira coisa que eu só gostaria de frisar é que a nossa construção está condizente com o que é o nosso problema, né? Porque sempre quando a gente tem um ângulo, pelo menos um ângulo do nosso triângulo, maior do que 90, o seu circuncentro ele vai estar posicionado fora desse triângulo. Por exemplo, a gente tem aqui o nosso circuncentro, né? Aí a gente tem esse triângulo aqui, fora.
Por exemplo, o O está fora do triângulo. Então esse ângulo aqui, necessariamente, é maior do que 90. Se ele tivesse dentro, um outro triângulo assim, aí seria menor que 90. No caso do triângulo retângulo também, né? Essas ideias eu já apresentei no vídeo passado de questão de geometria. Mas o que eu posso tirar disso tudo? É a ideia de arcos. Eu já trouxe a ideia do arco capaz, também no vídeo passado, que, por exemplo, quando a gente tem uma circunferência e a gente tem dois segmentos, dois ângulos enxergando o mesmo arco, esses ângulos, na teoria, são iguais, pois enxergam o mesmo arco, né? Só que isso só vale para extremidades do nosso triângulo, por exemplo. Aqui a gente tem a nossa circunscrita, aqui a gente tem isso, aí sei lá, a gente tem isso aqui e isso aqui. Ambos enxergam o mesmo arco, então seriam iguais, né? Só que perceba que eles são pontos pertencentes à circunferência, né? Aqui a gente não tem essa situação. Na verdade, a gente tem um dos pontos, é o centro, né? Não vai passar por aqui. Aqui é o nosso centro. Aí quando é o centro, a gente vai ter a relação bem interessante, na verdade, né? Fica a demonstração para um próximo vídeo. Mas esse ângulo que enxerga o mesmo arco que outro. Só que esse pertence ao triângulo e o outro pertence ao centro da circunferência. Um vai ser o dobro do outro. No caso nosso DOA, ele vai ser igual a duas vezes o nosso ângulo DBA. Por quê? Porque eles enxergam o mesmo arco e um deles, o que é maior, ele pertence ao centro da circunferência. Nosso DOA é 100, nosso DBA tem que ser metade, então tem que ser igual a 50. DBA é igual a 50 graus. Bacana? Só que a gente já sabe que ABC é 40 graus. Então, para dar 50 no total, CBD é igual a 10 graus. Que era que a questão pedia, né? CBD. É 10 graus, tá resolvido o nosso problema. Bom, então foi esse o vídeo aí. Espero que tenha ficado bacana. Eu acho que eu tentei ser menos formal até nesse vídeo aqui. Espero que tenham curtido. E até a próxima. Valeu, tamo junto.